A história bizarra que deu fim a esse programa. Uma briga com os fãs causou o fim dos Teletubbies. Como assim? A história bizarra que deu fim aos Teletubbies. Cara, tu falar de Teletubbies já é bizarro, né? Tô maluco? Mas tu falar de Teletubbies já é bizarro. Era um programa bizarro. Quem não achava isso é porque, na época, ou era muito criança, ou era maluco. Era maluco. Porque, com certeza, Teletubbies era uma coisa muito bizarra. Eu não gostava. Quando passou, eu já era um pouco mais entendido das coisas, né? E aí eu não assistia Teletubbies, eu achava muito paia. Mas sempre que eu ligava a televisão que tava passando Teletubbies, eu achava muito bizarro, pô. Aquele sol com a cara de menino. Mas vamos embora ver aqui o que foi que causou a desgraça desse fim desse programa miserável, né? Bora ver aqui o que foi que aconteceu. A história bizarra que deu fim a esse programa. Uma briga com os fãs causou o fim dos Teletubbies, programa que foi famoso nos anos 90. Muita gente não sabe, mas a fantasia dos Teletubbies era gigantesca. Cada um tinha cerca de 3 metros de altura. E para criar a ilusão de que eram pequenos, a produção alugou um lugar gigantesco. Essa fantasia tinha 3 metros de altura? Quem diabo era que vestia essas fantasias? Era o tropeço da família Addams? E por que fizeram... Se era um problema, essa fantasia grande desse jeito, por que fizeram essa fantasia desse tamanho, cara? Por que não fizeram o tamanho daquele Barney, o Barney que anda na rua aí, aquele Barney que anda mexendo com o povo na rua? Tamanho de gente, pô. Por que não fizeram com o tamanho normal? Se o problema era o tamanho da porra do... Gigantesco, uma fazenda enorme no sudoeste da Inglaterra. Só que, para proteger a privacidade dos donos da fazenda e de onde era gravado os episódios, a localização do lugar sempre foi mantida em sigilo. Mas com o tempo, alguém da produção vazou a informação de onde era o local da... Pera aí. Primeiro ele disse que era 3 metros de altura. Alguém da produção Mas a sempre gente foi vendo mantida aqui, ó, os os câmeras episódios, perto a deles, localização do lugar sempre foi é mantida em sigilo. normal, pô. Não parece ter 3 metros de altura essa cena aqui. Não parece. Parece ser normal. Tem alguma coisa estranha. Aí, as fazendas que eles gravavam lá, os caras queriam manter em sigilo, né? Até para as crianças não invadir, porque a legião de fãs só pode ser criança. Não é possível que tenha adulto fã de Teletubbies para invadir uma fazenda e fazer alguma coisa, né? Sigilo. Mas com o tempo, alguém da produção vazou a informação de onde era o local das gravações. E então começaram a aparecer centenas de pessoas querendo visitar o lugar. Os donos da fazenda ficaram completamente irritados ao ver turistas invadindo o local, pulando cercas e se aglomerando lá sem ser convidados. Aqui nem precisa de Teletubbies para acontecer isso, né? Porque tem aí o MST que invade, mesmo sem ter Teletubbies. E uma coisa que eu fico me perguntando, por que pessoas adultas iriam invadir o diabo de uma fazenda para ver os Teletubbies, cara? Pessoas adultas invadindo uma fazenda, cometendo um crime e podendo levar um tiro, né? Porque lá nos Estados Unidos, tu invadir uma propriedade, o cara pode meter bala e tá protegido pela lei. Pra ver a porra do Teletubbies. Foi então que um dos donos teve uma ideia estranha. Inundou a área, transformando o famoso cenário dos Teletubbies em um enorme lago, o que descaracterizou o lugar e afastou de vez todos que iam até lá. Oxi. Mas isso era durante a gravação ou foi depois? Porque assim... O cara começou o vídeo dizendo que era a história bizarra que deu fim aos Teletubbies. Inclusive é o título aí do vídeo, né? A história bizarra que deu fim a esse programa. Agora ele tá dizendo que o cara encheu o lugar de água, fez um lago,
Para as pessoas não invadirem mais porque lá não tinha mais nada de Teletubbies. Eu não tô entendendo porra nenhuma desse Essa vídeo. confusão, somada à audiência baixa que o programa enfrentava no início dos anos 2000, terminou no cancelamento oficial da série, que saiu do ar em 2001 e Tô entendendo. até hoje, o lugar das gravações permanece um mistério completamente submerso. Cara, vou dar minha opinião bem aqui. Esse cara inventou essa história. Não tem um pingo de sentido que esse cara falou. Eu não sei a fonte que ele achou isso aí. Não sei onde ele foi buscar uma história dessa aqui. Mas assim, o que tem a ver, depois que acabou o programa, o cara alagou onde era o cenário, para as pessoas não invadir para ver o cenário. Com o fim do programa, eu entendo que a baixa audiência pode sim ter causado o fim do programa, porque geralmente é o que causa o fim de série, de programa, de qualquer coisa na televisão, em streams, é baixa audiência. Isso aí não é mistério. Agora, o cara contar uma história bizarra. Bizarro de quê, pô? Um vídeo desse, sinceramente, pô, clickbait total. Porque quando eu vi começando que era a história bizarra de como terminou o fim dos Teletubbies, eu fui esperando ver desgraça, ver briga, ver sangue, ver os satanás, os cabas dividindo uma fantasia dessa no dente. Tá entendendo? Aí o cara veio dizer que o fim, baixa audiência, causou o fim dos Teletubbies. Enfim, eu não vou nem atrás de saber essa história aqui. Se alguém souber o real motivo do fim dos Teletubbies, pode deixar aí nos comentários, tá? E não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!